Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus esteja com você. Estamos em mais um Ensinamentos da Fé, onde procuramos conhecer um pouco mais de Deus. Nós nunca conseguiremos conhecer tudo de Deus, mas podemos sim conhecer aquilo que nos cabe, aquilo que Deus quer nos revelar. Então, muito importante nós pedimos a Deus a graça de conhecer tudo aquilo que o Senhor quer que nós saibamos, Tudo aquilo que o Senhor quer que nós adquirimos de conhecimento. Pois um conhecimento em vão, um conhecimento não levado totalmente pela ação de Deus, se torna um conhecimento às vezes perdido, Porque às vezes o nosso conhecimento não vai nos levar a lugar nenhum. Mas em Deus, o nosso conhecimento vai nos levar a um lugar muito importante para todos nós cristãos, que é o céu, a salvação, a vida eterna. Então o conhecimento em Deus, ele é valioso para todos nós. Aqui no Catecismo, no parágrafo 222 e 223, nós temos o alcance da fé no Deus único. A nossa fé é depositada somente em Deus verdadeiro, Criador do céu e da terra. Somente nele. Às vezes estamos depositando a nossa fé no nosso esposo, na nossa esposa, nos nossos filhos. Estamos depositando a nossa fé em outras pessoas, no nosso trabalho, no dinheiro, às vezes nas mídias, nos jornais. Estamos depositando a nossa fé nessas coisas, em acreditar nessas informações, aonde nem sempre pode ser algo verdadeiro para nós. Mas há um lugar, há uma pessoa, há alguém que nós possamos depositar a nossa fé verdadeiramente, que é diante de Jesus Cristo, lá na capelinha do Santíssimo, onde Jesus está ali. Ali é o lugar onde podemos nos entregar e confiar verdadeiramente em depositar toda a nossa fé, todo o nosso acreditar, entregar tudo diante de Jesus. Então, esse é o nosso Deus único. E aqui diz que crer em Deus, o único, e amá-lo com todo o próprio ser, tem enormes consequências para toda a nossa vida. Então, nós crermos em Deus e amá-lo com toda a nossa vontade, com toda a nossa confiança, com toda a nossa fé, vai trazer sim grandes consequências para a nossa vida. E sabemos que são consequências boas, pois de Deus não sai nada ruim, não sai nada mal, E aqui fala que significa conhecer a grandeza e a majestade de Deus. Deus é grande e supera o nosso conhecimento. Por isso, Deus deve ser o primeiro a ser servido. Então, depositar a nossa fé totalmente em Deus, acreditar, nos entregarmos totalmente em Deus, é servir primeiramente a Deus. É nos entregarmos primeiramente a Deus. Eu, antes de me entregar, a minha confiança, a totalidade da minha vida a uma outra pessoa, eu tenho que me entregar a Deus. E Ele me conduzirá pelo caminho certo, me mostrará o caminho que eu tenho que percorrer, por onde eu tenho que realmente passar, se aquilo vai ser bom ou não para mim. Eu tenho que depositar essa minha fé somente neste Deus único e verdadeiro. E assim eu vou conseguir servir a Deus primeiramente. Às vezes, nós nos pegamos em situações em que estamos servindo a outras pessoas primeiramente, estamos servindo hoje, até mesmo ao dinheiro primeiramente, estamos servindo ao nosso trabalho, a um passeio, a uma viagem primeiramente, e não estamos servindo a Deus. Deus às vezes tem ficado de lado. Se der tempo, eu vou servir a Deus, mas se não der, deixa para outra hora eu vejo. E nós não estamos nos entregando a Deus. Eu por muito tempo servi
ao dinheiro, por muito tempo servi as coisas do mundo, pois eu preenchia muito a minha cabeça com essas situações, em como ganhar mais dinheiro, em como ajeitar tal trabalho, em como fazer isso, fazer aquilo, em como até mesmo ter a minha casa, conseguir tal objeto, conseguir isso e aquilo outro, e nunca com o pensamento primeiramente em servir a Deus, mas sempre focado nos após, nos outros acontecimentos. Deus não fazia parte das minhas decisões, Deus não era chamado a dar a sua opinião. Aqui não prevalecia a opinião de Deus, era a minha opinião, era o que eu achava e o que eu queria. Mas hoje, ao servir a Deus, eu vejo que realmente Deus vai me trazer e está me trazendo aquilo que é necessário, aquilo que é importante para mim, para a minha caminhada de fé. E eu ainda continuo pedindo a Deus para que só chegue somente essas coisas mesmo, porque senão, se eu começar a focar em outras coisas, eu posso me perder. Posso perder a minha salvação, posso perder até mesmo, em ser mais da família, dedicando mais tempo à família. Posso até mesmo perder tempo, Porque essas situações que a gente pode sair por aí colocando em primeiro lugar na frente de Deus, ela pode nos fazer passar muitos anos batalhando e depois a gente desistir. Ela pode também trazer grandes pesos para a nossa vida em que talvez não seria necessário eu passar. Às vezes, eu quero um carro tal, um carro do ano, um carro mais novo, e me esforço e corro atrás, mas aquele carro, depois que eu comprar, só vai me trazer problema, dor de cabeça, sendo que às vezes um carro mais simples me atenderia perfeitamente, e se fosse da vontade de Deus eu ter um carro mais simples, eu iria viver mais tranquilo, me dedicando a outras coisas. Então, nos servir a Deus primeiramente nos leva a sempre colocar Deus à frente de todas as situações e pedir ajuda, a graça de Deus, para ver se aquilo que nós estamos desejando, aquilo que nós estamos batalhando, correndo atrás, se realmente é da vontade do Senhor para a nossa vida, para a nossa caminhada, e principalmente se aquilo vai nos levar à salvação. Porque se é algo que vai me tirar a salvação, eu tenho que fazer uma escolha. E o ideal é que nós escolhemos a salvação, que nós nos voltemos para Deus. E não deixar que essas outras situações tomem conta da nossa vida. Aqui na Sagrada Escritura, em Mateus 6, 33, traz uma frase curta, mas ao mesmo tempo que é válida para a nossa vida. É uma frase breve, mas que traz um grande ensinamento, que fala buscai em primeiro lugar seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, ao buscarmos Deus em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça, em nos entregarmos verdadeiramente para Deus, Deus vai nos dar aquilo que é necessário para a nossa caminhada, para a nossa vida. E não vai permitir que nós às vezes nos enchemos de coisas que vai fazer nós nos perder, que vai nos levar para o pecado, a perdição. E não vai ser bom para a nossa salvação. Então vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora da Luz, que ela possa nos ajudar nessa caminhada de fé, em servir a Deus sempre, primeiramente em todas as coisas. Sempre colocar Deus à frente de todas as coisas, de todas as situações, e tentar ouvi-lo, tentar ver aquilo que é melhor realmente para nós, ou se eu não vou estar perdendo algum tempo valioso da minha vida por determinadas situações, mas deixar Deus realmente nos conduzir e não achar que nós sabemos o que é o certo
e o que é errado. Porque às vezes o mundo tem falado que certas coisas são certas, mas aos olhos de Deus essas coisas não são certas. Então, o pensamento humano é o contrário àquilo que Deus nos ensina. Então é preferível confiar em Deus do que confiar nos homens, pois assim será mais seguro e firme a nossa caminhada de fé. Fiquem todos com Deus e até mais.